Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. 6 de setembro de 2017. Um dia depois de contarem os 51 milhões, que foi assunto em todos os lugares onde as pessoas estiveram hoje. Desde a banca de revistas, passando pelo cabeleireiro, em todos os lugares. Este foi o assunto. E aí, o que mais dói ou o que mais choca é a imagem daquele apartamento com aquelas caixas, com aquelas malas, com 51 milhões em notas. E o governo do estado do Rio Grande do Sul que vai depositar R$170 na conta dos servidores públicos. A Prefeitura de Porto Alegre que vai parcelar os salários dos seus servidores. A Prefeitura de Porto Alegre que vai fazer um pente fino nas empresas de eventos que se tem como microempresas, empresas individuais, do simples. Na verdade, na comparação de tudo que está acontecendo e na realidade que está vivendo o povo brasileiro, porque isso é uma minoria, né? E aí você pega o que disse, ou o que está dizendo, ou o que disse Antônio Palocci na sua conversa, no seu depoimento a Sérgio Moro. Entre outras coisas, ele diz que Lula sabia de tudo, que Emílio Odebrecht, antes de se afastar da construtora Odebrecht, conversou com Lula sobre o terreno para a construção do Instituto Lula, sobre o sítio, sobre o apartamento, sobre uma série de coisas. Quer dizer, então, Lula sabia. E aí, uma pesquisa pedida ao Instituto Paraná, isso eu li no Antagonista, acho que responde um pouco das coisas que nós falamos aqui, que nós perguntamos aqui. A pergunta é a seguinte: a Operação Lava Jato vai conseguir limpar a corrupção do Brasil, no Brasil? Que é o que todos nós queremos saber, né? O que as pessoas estão pensando, vai ter um ponto final. Vejam o que os brasileiros responderam. Aí vocês vão perguntar, onde é que foi feito? Não veio o caso. Não veio o caso. Porque a gente nunca sabe, a gente nunca foi pesquisado, mas enfim. 54% dos brasileiros responderam não. 40,7% responderam sim. Quase igual, né? 5,3% não opinaram ou não souberam responder. Ainda tem gente que não opina e não sabe que responde. Conclusão possível. Que antagonista sempre tem um toquezinho assim, irônico nas coisas que faz. A maioria está desanimada com a dimensão dos roubos e a relativa vagarosidade para enfiar, essa é a palavra, enfiar os culpados na cadeia de uma vez. Aí o ministro Luiz Fux diz o seguinte: tem que prender Joesley. E foi assim o nosso dia de hoje. Deu uma dica, deu uma dica para o procurador, né, geral da República, falando tudo que o Joesley fez até agora, e ao final ele disse assim, ó, estou falando no meu nome, daqueles que me acompanham, né, e que estão indignados, lembrei muito do Marne, com tudo isso. Então, tem que prender Joesley Batista. Tem que prender Joesley Batista. Agora, o povo brasileiro quer. Agora, para prender Joesley Batista, primeiro tem que se pedir uma revisão
da delação premiada deles e pode acontecer essa revisão. Nessa revisão, eles podem perder benefícios e as provas continuam válidas. Há quem diga, advogados que defendem que não, mas que a maior parte que eu escutei, inclusive pessoas do Supremo dizendo as provas continuam válidas, o que pode acontecer dentro da delação premiada é os benefícios que foram concedidos a ele, por exemplo, como um pedido de prisão, né? Eles não escaparem de um pedido de prisão porque eles não cumpriram com as regras da delação premiada. Omitiram. Eles omitiram e assim, ó, mentir e omitir já cai por terra todos os benefícios da delação premiada. Então, a delação premiada que foi muito criticada, que é muito criticada, que foi, será que vale a pena? A gente percebe que a delação premiada é uma coisa que, como é feita por humanos, ela é passível de erros, sim, claro, mas ela é passível de consertos. Então, ela não é uma coisa assim fechada, está estanque. Verdade está absoluta. Exatamente. Tu persegue a verdade. Bom, até agora, então apareceu que eles estão mentindo, eles que vão para a cadeia e que percam todos os seus benefícios, até agora dados que realmente todos nós, eu acho que concordamos que foi assim, muito além do que deveria ser, né, a concessão de benefícios lá na frente. Alguma, até porque eles são os bandidos, né? Bandidos, exatamente. Não, e chamaram, olha... Não é agora, não foi agora que eles se tornaram bandidos. Não, foram desde o início, né? Exatamente, ninguém entendia muito bem, mas eles enganaram direitinho o Procurador-Geral da República. Absolutamente. Ele agiu de boa fé. Chamaram ele de menino, né, durante as gravações, por isso que ele tá do jeito que ele tá. O tal do Marcelo realmente era o leva e traz, eles disseram na gravação... Era gente dupla, eu achei uma coisa sensacional. E a arrogância, a gente já falou, o Marcelo já disse pro Janot, nós somos a salvação disso tudo, nós somos, assim, ó, se achando deuses, não se dando conta de todo o mal que eles estão fazendo pro país inteiro. Bem pelo contrário, mas se colocando lá em cima. Assim, né? Eu acho que eles se sentiram assim, né? Porque eles davam as cartas e jogavam de mão, né? Comprar. Eles estavam mandando, tinha o dinheiro, né? Tinha o dinheiro. Tinha o dinheiro. Acho que é isso. Agora, o país está bem, né? Sabe um dos motivos da minha estupefação, que é estupefato? Primeiro, quando o Aécio, naquela conversa, né? Naquela coisa toda, as palavras de baixo ao calão, o Aécio Neves. E esse Wesley Batista é totalmente analfabeto. Ele não sabe conjugar um verbo no presente do indicativo. Nada! Ele não sabe nada! Absolutamente nada. Esse cidadão venceu. Mas ele era um pequeno pai, era açougueiro, tinha um frigoríficozinho, cresceu. Mas ninguém cresce dessa forma em poucos anos, sem ter o dinheiro público. Quantos bilhões esse cidadão sacou para comprar tudo isso no exterior e aqui no Brasil? Então, como é que um cidadão que não tem nenhum conhecimento técnico consegue chegar na posição que chegou? Só na base da pilantragem. O antigo Carlos Imperial, não sei se vocês não lembram mais, Carlos Imperial, o rei da pilantragem, eu sou o rei dele, depois o Wilson Simonal, meu amigo, o Wilson Simonal, o rei da pilantragem. Este é o rei coroado da pilantragem no Brasil, o senhor Wesley Batista. Mas o Wesley Batista, o irmão dele não entrou nessa fria, hein? Não sei. O quietinho, né? Ele não é sozinho isso aí. O Vitorino veio hoje? Né? Não provoca, depois ele começa a falar e vocês começam a cornetear. Vitorino. Tá esperando. Eu tô vendo assim como nós muitas vezes giramos em torno de algo que o que nos assusta ontem nos faz feliz hoje. Eu vou pegar o início do programa. A Magda disse assim, o ministro Luiz Fux está pedindo a prisão do seu Wesley Batista. Quer ver como nós esquecemos rápido? Sabe quem é o ministro Luiz Fux? É aquele que era amiguinho do Zé Dirceu, que andava beijando mão lá para ser nomeado para o STF. É o mesmo que nomeou a filhinha dele. Sim, mas nós somos nós que esquecemos dele, que assinou 4 ou 5 processos na vida e acabou virando desembargadora. É o mesmo ministro que, de forma monocrática, ou seja, não consultou ninguém e nem levou o assunto para o plenário, determinou o pagamento em todo o Brasil dos auxílios mais variados para as carreiras jurídicas, custando bilhões de reais ao Brasil. É esse mesmo ministro que agora está dizendo: temos que prender o Wesley Batista. Que absurdo.
Quer dizer, vejam vocês, eu vou usar a palavra do que o Marlos usou agora, vejam vocês como a estupefação atinge a gente, porque a gente não sabe mais a quem recorrer. A gente está torcendo. Nós estamos virando o meu bandido favorito, o meu malvado favorito. Sim, mas foi quem disse. Foi Ele que disse, né, Vitor? A gente torceu para o Eduardo Cunha tirar a Dilma. Agora, depois a gente queria ver o Eduardo Cunha preso. Comemoramos a prisão do Eduardo Cunha. Aí nós temos agora uma discussão. Que absurdo, não tiraram o Temer, a denúncia da JBS. Muito bem, com base na denúncia da JBS, ontem foi indiciado, foi encaminhada a denúncia contra o Lula, contra a Dilma, contra a moça aquela... A Gleisi Hoffmann. Lá do Paraná, coisa e tal. Narizinho. E mais algum da cúpula do PT. Sabe qual é o discurso hoje? É um absurdo a denúncia da JBS, não pode ser aceita. É mentira. É mentira? É uma barbaridade. Até ontem ela valia. Até ontem valia, hoje não vale mais. Quem ia contra o Temer. Então, assim, grande parte do que nós vivemos hoje no país diz respeito a essa ambiguidade absurda que nós temos em termos éticos e morais. A gente está torcendo hoje no Brasil pelo menos bandido, pelo menos ruim. O final. A gente não escolhe o melhor. Sabe, a gente falou que, porque Bolsonaro, não sei o que, e fala Bolsonaro, meio mundo se arrepia, coisa e tal. Eu também não quero o Bolsonaro como presidente. Vai ser elegido. Mas se ficar ele contra Lula, todo mundo vai votar no Melhor Bolsonaro. Bolsonaro. Então, assim... Aliás, tá é outro entendendo que o tá não tem acontecendo? nenhum conhecimento, né, Marne Barcelos, Tem. e que chegou lá o Lula. Nada, zero. Não, vamos pegar a última eleição. Tá bom, a Dilma foi derrotada pelo Aécio. Imagina o que o Aécio ia fazer do país. A turma do PSDB, o que eles iam fazer no país. Ou você acha que ia ser diferente do que o PMDB está fazendo, do que o PT fez? Quer dizer, então, assim, aí as pessoas dizem, o fulano é coxinha, votou no Aécio. Eu ia votar em quem? Não, mas o negócio é o seguinte, a gente não está indignado com nada. Nós estamos no mato sem cachorro, né? Não, nós estamos perdidos. Nem indignação cabe mais Sim, pra mas gente. olha, eu não sei nem qual é o meu sentimento, não sei qual é o sentimento de vocês, não estamos sentindo nada, nós estamos perdidos. O Vitorino falou que a gente não sabe mais. Amortecido. Tu falou que a gente não sabe mais em quem confiar. O brasileiro tá que é uma barata tonta, porque ele tá tonto, ele tá nós aqui estamos só vendo coisas terríveis, eles fazem verdes. todos eles. Nós estamos verdes. A gente não pode confiar mais em ninguém. Eu tô verde. Será que o problema do Brasil está nos deixando verde? Eu acho. A gente tá vendo como Hulk. A gente não pode confiar mais em ninguém e também a gente não sabe mais quem fez o quê, porque todo mundo fez alguma coisa, todo mundo aprovou, todo mundo tirou vantagem, todo mundo ganhou É um dinheiro. emaranhado assustador. O Fernando Henrique não estava defendendo o Lula 2 semanas atrás? O Lula requisitou o Fernando Henrique como testemunha de defesa do processo dele. É muito louco. Tá, e agora eu vou dizer o que lá em casa? Sabe quem é que está no governo agora lá, junto com o PMDB? O PSDB. Que 1 ano atrás estava o negócio do impeachment, porque os ladrões, porque a corrupção, porque eu não sei o quê. Não, e o impeachment aconteceu por causa da denúncia do PSDB. Sim, não, e o que nos deixa mais assustados é o seguinte, é que a gente vai tentar, vamos rever os fatos então. Aí quem é hoje que está batendo nesse bando de ladrão? Era quem estava roubando ontem. Me fala de coisa boa. Hoje é dia do sexo. Sério? Hoje então, é por isso que está na celebração? Essa felicidade é anual. Sabe por Vai que comemorar então, mano. Não, sinceramente não. Não sabe? 6/9. Boa. Vitorino, tudo bem? Ai, que coisa sem graça. Isso até me lembrou as eliminatórias da opinião. Copa do Mundo, velho. Lembrou por quê? Porque o Peru tá vindo. Dia do sexo. Não dá. Não, é que na tabela vocês veem que o Peru tá na frente da Argentina. Gustavo Vitorino, posso fazer uma pergunta? Tá na frente da Argentina e não só tá Ele na veio com a frente roupa de dormir. como Posso continua fazer uma crescendo. pergunta? Posso fazer uma Continua pergunta? crescendo, isso é Tu fato, lava né? tua camisa junto com esse distintivo? Não, eu tiro e boto depois. Não acredito. Isso aqui é quando eu vou sair pra noite. Vamos falar de coisa boa. Será que a camisa tá Seguinte, rachada? Cris Bart. Não, tu não lava a camisa, mas tu não tira isso daí. Olha aqui, a Cris Bart vai sair em férias. Isso é bom. Porque ela vai para. babada. A Atualidades Pampa vai para Nova York. Opa! A Atualidades Pampa vai para Nova York. Por que a Atualidades Pampa vai para Nova York? Porque a Cris Bart vai buscar informações para nós. O que tu vai fazer em Nova York? Eu vou participar da Semana de Moda de Nova York. Opa! Que concomitantemente com a Semana
Semana de Moda de Nova York tem o US Open, que eu sou fãzona de tênis também. A gente vai conferir alguns jogos. Se sobrar um ingressinho, né? Com um descontinho, vamos na final do US Open esse ano. E participar da Semana de Moda de Nova York. Ver tudo que está acontecendo com os novos estilistas, os novos artistas. Conferir desfiles do Nocha Show, que são os novos estilistas de Nova York. Conferir, Vitorino, até lembrei de ti, o novo bairro do momento no Brooklyn. Não é Dumbo. O cantinho do Brooklyn. E não é... Williamsburg. Não é mais o Village nem o Soho, agora é o canto do Brooklyn. Bushwick. A terceira quadra de diante descendo a ponte. E aí a gente vai conferir as galerias de arte, porque lá estão surgindo os novos músicos, os novos talentos, e é o bairro da moda, é o bairro da onda em Nova York, e passear pela Quinta Avenida, a gente vai ser recepcionado. Tem lugarzinho na mala? Tem. Ai, queria. Agora tem, mas ela na volta não vai ter. Não, vai ter 23 quilos, cravado. E a gente vai ser recepcionado, Magda, na Maison Dior, na Burberry, na Galeria Melissa, que a Melissa tá... A Melissa é sempre um show em qualquer lugar. Incrível, eles têm o CEO da Melissa em Nova York vai estar nos esperando lá. Eu vou com a Top Traveling da minha amiga Samantha Pinto, é um roteiro muito bacana. Todo ano. Depois nos conte tudo. Nova York é bom sempre. Até programa de pobre. Mas quando tu vai assim com uma coisa direcionada e com toda uma programação, é bárbaro. A propósito de coisas bárbaras, assim, já que nós estamos falando de Nova York, ela vai para uma semana de moda, vou falar da tua moda aqui, ó. O Anderson Silva diz o seguinte: essa camisa do Vitorino, cor sim e cor também, confundiu minha mãe, a dona Helena, aqui em Nova Santa Rita. Ela pensou que ele estava usando um suspensório. Obrigado. Manda uma Não, mas ele não falou mal. Olha aí a educação dele. Ele é mal educado. Eu mandei um abraço para a mãe dele. Ela gostou da minha camisa, eu mandei um. Olha aqui, ó. O nosso telespectador, o Rodrigo Barbosa, diz: queridos, fui com meu irmão no Charim comemorar o Dia dos Irmãos. Comemos um octopus e um duck. Adoramos a dica do Chicão, ambiente maravilhoso. É muito legal. Além de ser um ambiente maravilhoso, a comida é divina. Esse octopus que tu comeste é bárbaro. Eu imagino que tu deve ter gostado também. E é um lugar muito bacana mesmo, Charim, a comida é maravilhosa. E o octopus deve ser o polvo, né? Exatamente. Muito legal, muito legal eu mesmo. Gosto de polvo. Os temperos do Oriente são espetaculares. Eu gosto também. Os temperos do Oriente são... Olha aqui, ó. Boa noite, Magda. Por favor, mande um grande beijo numa pessoa especial que faz muita gente feliz com suas generosas atitudes. Ela é libanesa, mas entende muito bem a nossa língua. Ela chama Mia Khalifa. Abração, José Carlos de Porto Alegre, do bairro Cavalhada. Mia Khalifa, um beijo grande e bacana que você é uma pessoa generosa nas suas atitudes. Que continue sendo assim, que Deus te abençoe. Continue fazendo bem, né? Exatamente, foi o que eu quis dizer. Ontem, Magda, eu conversei aqui nesse programa e citei muito rapidamente uma mudança que ia acontecer a partir de hoje, acabou se confirmando. É o seguinte, em 2013, a presidente Dilma Rousseff fez uma alteração na caderneta de poupança, criando um redutor para os índices da caderneta de poupança. A caderneta de poupança que já vinha perdendo para a inflação, agora vai ter tem um redutor desde 2013. Esse redutor é aplicado sempre que a taxa referencial, a taxa básica de juros, que é determinada pelo Copom, fica abaixo de 8,5%. Pois bem, a taxa estava em 9,25% e agora à tarde o Copom confirmou a taxa para 8,25%, portanto, abaixo de 8,5%, 8,5%. Com isso, a caderneta de poupança ganhou um redutor, ou seja, passa a render ainda menos do que vinha rendendo. Isso é mais uma prova, senhores... Menos de 0,5%? Isso é mais uma prova de que o discurso que se usa é completamente diferente daquele que se aplica na prática. A caderneta de poupança sempre foi, digamos assim, o investimento, a poupança do trabalhador, das pessoas modestas, humildes, pessoas de classe média baixa, classe média, sempre juntaram e viam na caderneta de poupança o instrumento de confiança para guardar seu dinheirinho. Pois bem, o chamado governo popular do trabalhador arrebentou com a caderneta de poupança, criando esse redutor. Sabe qual é a desculpa? É que a caderneta de poupança ficaria mais atraente que os títulos. E com isso, o governo não conseguiria arrecadar dinheiro no mercado. Vamos traduzir. Isso é prosopopeia flácida para ninar bovinos. O governo, na verdade, quer manter a rentabilidade das instituições financeiras. Ou seja, mais uma vez, se passa dinheiro do povo, do trabalhador, do pequeno poupador, das pessoas modestas para as grandes instituições financeiras.
Carla Krieger, entendeu? Você está fotografando os WhatsApp, senão ela perde os... Exatamente, eu vou fotografando para selecionar alguns, senão a gente acaba perdendo. Já tem gente me xingando? Sempre. Ontem foi uma festa me xingando. Não, hoje tem muita coisa, é verdade. Eu me diverti ontem. O Face do Atualidades Pampa impressionante. Sabe o que eu fiz? Eu peguei assim, o nome das pessoas estava me xingando. Aí fui olhar o Face delas, para ver quem é que estava me xingando, né? Não faça assim. Tá bem. Acho que vocês um ou dois merecem a resposta, o resto não existe. Boa noite, bancada. Assisto todos os dias o programa. Adoro todos vocês. Cada um com a sua personalidade e encanto. Por isso, lhes pergunto, o Brasil tem solução? E como todo bom gaúcho, eu não desisto nunca e um dia a Carla vai ler o meu WhatsApp. Aí ele continua. A ministra Muito Carmen boa. Lúcia falou que aqueles bandidos lá agrediram a dignidade do STF. E a dignidade do povo brasileiro que eles agridem todos os dias. Verdade. Como fica? Pergunta o Marcos Petri de Novo Hamburgo. Muito bem. Não dá para desistir. Márcio Gonçalves diz o seguinte: Coreia do Norte, importante. Boa noite, dona Magda e bancada estarrecida. Tomei uma decisão, estou indo embora para a Coreia do Norte. Pois depois das últimas notícias deste carandiru chamado Brasil, a bomba do Pokémon não chega nem aos pés do que está devastando o nosso país. Ou melhor, país de vocês. Eu fui. Abraços a todos, Márcio do Partenon. Vai ter eternamente uma ligação. O Minimão se manifestou hoje? Não, hoje não disse Ele nada. parece um ursinho, né? Mas estão fazendo uma sacanagem com ele. Cris, estão fazendo uma sacanagem com ele. Estão botando na internet foto assim de Brasília, como se fosse um letreiro. Claro que uma montagem, né? Um letreiro em frente ao Congresso, escrito assim: o Kim Jong-un é viado. Para ele atirar a bomba lá. Muitas pessoas. Olha aqui, ó, de novo eu vou para aquela coisa. Como é que é o nome daquele negócio? O quê? Tá, olha aqui, ó. O negócio é esse mesmo, aquele negócio. Não, é uma coisa de como é que se diz? De rateada na televisão e tal. Essa pessoa que eu falei, Mia Khalifa, é uma atriz pornô. Isso é uma coisa daquelas palhaçadas sim, que mandam de meio, pegadinha. De meme, Sim. Tá? Eu já caí uma vez numa coisa dessas. Obrigada por quem me avisou. Paciência, eu não sou obrigada a conhecer essas coisas. E quem mandou a mensagem, manda uma cópia pra mamãe. Mas isso agora, filha, é um meme. Daí eles já botaram a Sandra Nenberg, que tropeçou numa poltrona e caiu de perna pra cima. E eu já caí numa outra vez. Que esses palhaços que não tem nada pra fazer, entendeu? Pior são os nomes que eles mandam. Mas não, aí tá nome que vira palavrão e tal, mas uma coisa... Isso é sinal que eu tô ficando famosa. Mas uma coisa... Isso é verdade. Mas uma coisa é legal. Obrigada por quem me avisou. Certamente essa atriz pornô já ajudou muita gente. Isso. Inclusive esse palhaço que fica me gravando. Magda, encontrei aqui... Obrigada por quem avisou. O número de... Quantos anos um brasileiro deve trabalhar para conseguir ganhar o que o Gedel ganhou com esses 51 milhões. Bom. 4.535 anos ganhando o salário mínimo. Ou 129 vidas com 35 anos, cada uma trabalhando todos esses 35 anos, hein? Brasileiro. Eu sabia que eu conhecia o Gedel, ele é o Highlander. Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar, que só pode ser, né? Para juntar aquele dinheiro. Aliás, tem E o tal do Joesley, né? Uma gravação falando da mulher. E da mulher dos outros também, né? E da mulher dos outros. Que coisa baixa. Mas segundo ele, na nota, ele disse que é tudo mentira, né? Que também não foi verdade o que ele falou. O nível das pessoas que governam o nosso Brasil, né? Que chinelagem. Aliás, falando em nível, hoje o Rodrigo Janot denunciou mais uma vez, além da denúncia de ontem, hoje entrou com mais uma denúncia contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff me faltou a expressão. Aquele negócio da nomeação do Lula. Não sei, não falei todo. Ok. Muito bem. Aquela nomeação, não nomeia Lula, coisa e tal. Me fugiu a expressão jurídica agora, que coisa. Mas assim... Foro especial. Obstrução de justiça. Obstrução de justiça. Foi denunciado por obstrução de justiça. Olha só como mudam as coisas.
denunciaram Lula e a Dilma por obstrução de justiça, que eu concordo, eles estavam armando legal. Mas e o que o seu Michel Temer fez com o seu Moreira Franco, que está debaixo da mesa lá em Brasília? Rigorosamente a mesma coisa. Exatamente, a gente falou isso. O seu Moreira Franco foi citado e ele imediatamente foi nomeado secretário do Diabo Carrega, da mãe do Badanha lá, com status de ministro para ganhar foro privilegiado, para fugir do Sérgio Moro e se esconder debaixo da saia do STF. Isso se chama mimetismo. Não é o mesmo caso? Não é o mesmo caso? Não está na hora de se denunciar, então, o seu Michel Temer e o seu Moreira Franco? Olha bem, não estou defendendo o Lula e a Dilma. Eu acho que eles têm que ser denunciados, têm que ser condenados. Mas eu acho que o seu Michel Temer e o seu Moreira Franco também tem que pegar a mesma pena, porque o caso é rigorosamente igual. E outra coisa, não adianta me xingar porque eu não tenho meu bandido predileto. Eu tenho uma frase. Seu bandido de estimação. Eu tenho uma frase, um aforismo, uma sentença que diz o seguinte, né? Quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Sim. É isso que está acontecendo no país, as pessoas não têm mais respeito. Bandido, você viu de novo lá em Pernambuco, o que aconteceu? Lá em Pernambuco, aí a juíza soltou o vagabundo que ejaculou numa moça grávida de 20 e poucos anos que estava dentro, aí foi lá, o juiz, não, pode ir, não tem problema nenhum. E ainda pegaram o esperma dele para ver se era dele mesmo, para ver se aquilo era esperma. Mas é nojento, né? Ele foi condenado, né, Marne? Ele foi condenado a 2 anos de prisão. Não, esse é outro. Esse outro é lá no Recife. Aconteceu outro caso. É que a moda pega no Brasil, Isso é justiça. O outro aqui, ele foi preso, 2 anos de prisão. De novo, por um Mas pelo caso de 2013. De 2003. 2013. Que ele molestou uma passageira dentro do ônibus. E o outro juiz disse que não era caso. E o outro disse que não era. Desconheceu o histórico dele, coisa e tal. Quer dizer, é isso que eu estou dizendo. Ele podia ir para casa, o negócio está água abaixo. A gente não sabe mais para quem torcer. Eu localizei aqui, só mudando o assunto da palhaçada. Agora eu torço muito. Que coisa nojenta isso, né? A outra vez era um não dá para acreditar que isso possa acontecer. Mas só quem é desse mundo deles é que sabe. É muito nojento. Olha aqui, Coreia do Norte importante, eu já falei do Partenon, tá? Agora o outro foi o... Hoje teve um artigo no Washington Post muito bom sobre a Coreia do Norte. O seu ninja, o José Carlos da Barra Cavalhada, para de me mandar e-mail que eu não vou ler mais agora. Eu já te coloquei na minha lista negra agora aqui, eu não vou ler mais outras palhaçadas. José Carlos do Partenon. Agora já tá ele existe? Atriz pornô. Não, a outra vez que eles mandaram é de uma série que tem de gay, é um casal gay que tem uma oficina, não sei o quê. Eu não conheço, não vejo esse tipo de filme, essas coisas, eu não vou cair sempre. Né? Olha aqui, não tem o que fazer, né? Os Estados Unidos... Um prego até virar parafuso. Os Estados Unidos já assumiram. Prego até virar parafuso. Tá ótimo. Entendeu? Bom, né? O Mário Marcelo é uma figura. Ele é o Peru está crescendo. Que é isso, Gustavo Vitorino? Não, o Peru tem 4º lugar, tá? Vai tirar a vaga da Argentina. É verdade. Vai tirar a vaga. Ele está no 4º? Bom, tu sabe como é que é o Peru quando cresce, né? Para, Gustavo Vitorino. Então, assim... Tu tá louco pra saber. O que está acontecendo? Bem feito. Chegamos ao ponto de termos pessoas sendo abatidas nas ruas por qualquer coisa de valor ou não ter nada para ser levado pelos bandidos. Eu estou ao lado do Chegamos ao ponto de desacreditar na justiça. Chegamos ao ponto de se encontrar 51 milhões em um apartamento e se dizer que é uma ilação. Chegamos ao ápice da corrupção do Brasil. Chegamos ao ponto de ter que escolher entre o direito de ir e vir e ser assaltado no meio do trajeto, seja pelos políticos ou ladrões ou os militares. Pergunto aos que gostam de criticar Jair Messias Bolsonaro se o nome dele está envolvido. Não, seu Carlos Eduardo. Nunca, né? Mas assim, o nome dele não está envolvido, mas isso não garante que ele vai ser o melhor administrador para o país. Aí é que tá. É tanta falta de opção, é tanta roubalheira, o cenário... Mas menos ruim serve, Cris. Mas aí é que tá. Aí a gente vai ter que ir no caminho. A gente não sabe como ele vai administrar o Brasil. Menos ruim serve. Mas ele, pelo menos, tem um nome limpo. Bandidos até agora. Até agora. Usou bem aí o quadro. Deixa eu dar notícia da Coreia do Norte. Os Estados Unidos está assustado com a Coreia do Sul e o Japão, que são alvos fáceis para a Coreia do Norte. Esse é o motivo pelo qual os Estados Unidos não
não está partindo para dentro do Minimum lá, do Kung Fuzinho lá. Então, assim, ó, o que vai acontecer? Os Estados Unidos está tentando... A gente olha para ele e acha ele tão fofo, né? Nem parece que ele é aquela... É tão bonitinho, aquele né? Ele é o brinquedo assassino, lembra? Como é o nome daquele brinquedo? O brinquedo assassino, né? Ele é um John Doe. O que acontece? Os Estados Unidos hoje apresentou um projeto de resolução no Conselho de Segurança da ONU. Ele quer, digamos assim, evitar a irrigação do sistema militar da Coreia do Norte. E como é que se faz isso? Bloqueando a venda de carvão e de petróleo da Coreia do Norte, que é a única coisa que eles têm lá. Mas tem outra solução. Carvão e... Então, assim, foi apresentado agora à tarde, não foi votado. A China pediu vistas e pediu 48 horas para responder à proposta. Porque o que acontece? Todo mundo sabe que a Coreia do Norte ela é abastecida pela China, alimentada pela China, protegida pela China, e a China está ficando mal, porque a Coreia do Norte está deixando mal. Sabe aquela coisa do pai que tem filho mal criado? A Coreia é o escudo. É o escudo. O pai que tem filho mal criado é mais ou menos o que está acontecendo. A China criou aquele monstrinho lá e agora não sabe o que fazer com ele. Mas, Vitorino, sabe o que me deixou preocupado? Muito preocupado? É quando hoje, lendo as notícias internacionais, eu me dei conta de que o Japão tem condições de produzir artefatos atômicos agora, em 60 ou 90 dias. E os Estados Unidos, já existe um projeto do rearmamento do Japão. Não é projeto, foi aprovado pelo Congresso japonês, foi aprovado, o primeiro-ministro já assinou a lei em maio passado. O Japão está montando um exército, deixou de ser uma nação dependente da OTAN, porque o Japão tinha forças americanas e bases americanas por conta do armistício assinado na Segunda Guerra Mundial, pois o Japão agora decidiu revogar de forma unilateral e já está montando exército. E olha, cuidado com a tecnologia do japonês. E o único país do mundo que sofreu agressão atômica foi o Japão. Então os japoneses conhecem muito bem o que significa isso. Então eles estão com medo de receber outra bomba. E por que a Coreia do Norte é protegida pela China? Porque a Coreia do Norte, como eu disse anteriormente, é o escudo contra o Japão, que já agrediu na década de 30, já invadiu a própria China. E os interesses americanos estão no Japão. E essa é a proteção da Rússia. E disse o presidente Putin... A proteção da China. Agora, eu vou falar pensei no Putin. O que o Putin? O Putin disse o seguinte, que nós, a qualquer momento, poderemos ter uma grande conflagração mundial em função de todas essas ameaças. Que ninguém está propondo uma coisa passiva. Mas ninguém quer, eles querem guerra. O mundo quer guerra. Esse é o problema. Não, se esse baixinho disparar um míssil, a vaca vai pro brejo. Mas então, ele disparou, só que caiu no mar. Não, aquele era um míssil que estava desarmado e ele passou por cima do Japão e caiu no mar. Ele queria só provar que os mísseis dele chegam ao Japão. Ele quis mostrar os dentinhos, né? Os dentinhos, E o Japão não gostou nem um pouquinho. O problema todo é o seguinte, se fosse uma nação isolada, não teria problema. Mas ali, tanto a Coreia do Sul quanto o Japão estão ao alcance desse maluco, entendeu? E o que acontece? Os Estados Unidos atacando ou exercendo qualquer atividade militar contra eles, eles vão descarregar bomba na Coreia do Norte e no Japão, que hoje são países praticamente desarmados. Os dentes que tem o Japão e a Coreia do Norte são dentes americanos hoje. Então, assim, os Estados Unidos estão numa situação muito delicada. Agora, esse baixinho, alguém tem que segurar ele, porque ele está indo longe demais, né? Daqui a pouco ele vai ameaçar a China. Ele é doido? Já ameaçou. Ele é doido. Já matou metade da família, porque achou que a família estava querendo trair ele. Gente, nossos telespectadores, tem uns que estão amando, outros estão odiando. Eu peço que vocês depois leiam os e-mails, porque eu não vou ler. Não vou ler. Vou ler só os bons, tá? Depois vocês leem. Lê os ruins que a gente responde. Olha, a Lídice Fonseca das Neves, que tu tá linda hoje, Cris. Adorou teu style, cabelo lindo, além disso, o principal, tem sempre ótimas intervenções, oportunas, abraços. Seu João Francisco, eu não vou ler as críticas, porque eu não vou me incomodar. Tem um que não vou ler. Caros apresentadores, Jéssica, Cris e Vitorino, no programa semana passada, vocês malharam um telespectador, uma telespectadora, ficou indignada. Ele manda todos os dias esse e-mail, porque você
vocês estarem defendendo a vida boêmia no bairro Cidade Baixa e praticamente ponderarem que a crítica estava fundamentada, ele enche vocês de osso. Tá bom, obrigada. Tá? Depois, Vitorino, o Rafael Prado disse que com a tua classe fica muito feito ficar fazendo essas piadinhas que tu faz. O seu Ezequiel... Piadinha de que, seu... Não sei, ele não gostou, eles estão enchendo as coisas aqui. Depois vocês olham. Gente, é véspera de feriado, né? E outra coisa, ficar batendo bola... Boa noite, bancada, vocês estão maravilhosos. Alguém quer apostar que o Joesley foge do Brasil o mais rápido possível? A Cris vai encontrar com ele em Nova York. Imagina uma denúncia. Já grava aqui, ó. Na gravação tá bem claro. Ele disse que não tem a mínima possibilidade de eu ser preso. Mas Sim, lá, né, tá quando ele achou, a gravação foi feita 10 dias depois, entendeu? Da armação toda, da gravação com o Temer. No Brasil, né? Então, 10 dias depois. Então, ali ele se achava Deus, achava que o Janot estava completamente na deles, que o Marcelo tinha feito a cabeça do Janot e que não tinha como eles serem presos. Aí ele até fala do conselho, da empresa, que ele tem certeza que as pessoas podem perguntar para ele a respeito desse assunto, que ele não tem medo de falar nesse assunto, porque ele não vai ser preso e nenhum executivo dele será preso. E o pior é que esse Marcelo Miller também não pode ser responsabilizado por nada, porque não existe aquele período de carência. O quarentena, cara. Não existe. Ele não vai ser preso. Não existe. O cara pulou de um lado pro outro do balcão. As pessoas batem tanta boca? Como as pessoas são desinformadas? Espera só um pouquinho, mas ele fez o leve trás enquanto ainda procurador da República. Esse é o problema. Aí ele cometeu um crime. Aí tem que provar, né? Bom, mas tá... Mas eu acho que pelas datas se prova. Mas assim, tecnicamente, alô, Conselho do Ministério Público Federal, vamos mudar essa lei, né? Vocês querem ser os guardiões da lei, como se diz ali, né? Vamos guardar a lei para vocês também. Acho que está na hora de criar essa quarentena aí, uma quarentena Luiz Carlos Ribeiro bem mais rigorosa. Chervensky só quer que o povo aprenda a votar e retorne o Brasil e retome o Brasil desta corja que se apossou do país. Depois desta amizade do Aécio com Gilmar Mendes, acreditar em quem, diz o Luiz Carlos Chervensky. Aliás, falando em... Estamos aceitando sugestões. Falando em Aécio, eu me lembrei, não sei porque do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele concedeu uma liminar no dia 1º de setembro, mas a coisa está tão tumultuada que só foi divulgada nesta quarta-feira. Ele concedeu a liminar a Rodrigo Busato, que é o filho do prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, que tinha sido afastado no final do mês de janeiro desse ano, lembra? Ele era secretário de comunicação da prefeitura, e uma decisão do nosso TJ aqui do Rio Grande do Sul tinha afastado ele por ser filho do prefeito, e Gilmar Mendes concedeu uma a lei do nepotismo. Aí o senhor Gilmar atropelou. Para que lei? O senhor Gilmar decide o que ele quer. O argumento do Busato, pai, é o mesmo de que como ele não tem a primeira-dama, ele é um homem separado, tá? Ele botou o primeiro de seu nome para ser da comunicação. Ô, Carla e Vitorino, vocês estavam falando aí do Joesley, que ele não vai ser preso no Brasil. Ele acha, né? Tá, que ele acha que não vai ser preso. Até acredito que no Brasil tudo pode acontecer. Ele tem certeza. Mas nos Estados Unidos... Tem bronquinha lá. Porque lá parece que já o fisco americano quer saber que dinheiro é esse que ele levou para lá. Então, claro que quando ele fez aquele esquema, é mais provável ele ser condenado por esse lado que por lado que não esqueçam que existe tratado entre Brasil e Estados Unidos, reciprocidade, recursos ilegais, tratado de reciprocidade. Então, assim, ele está achando que vai sair daqui correndo, vai viver na Flórida? Eu vou te dizer, o fisco americano quer saber de onde saiu esse dinheiro todo. Não existe, na minha concepção, não existe a possibilidade dele não ser decretada a prisão dele. Não existe a possibilidade. Porque daí é o descrédito total do Supremo. Do Ministério Público Federal, do Supremo, da desmoralização não vai ficar nada. É assim, a pá de cal. É a pá de cal. Ou ele vai pra cadeia, façam a revisão dessa delação premiada, que tem como fazer, peçam a prisão dele, como disse o Luiz Fux, que pode ter errado em muito, mas os argumentos que ele usou hoje, para mim, eu concordo com eles e acho que realmente o que está faltando é o Procurador-Geral da República pedir, sim, a prisão desse maior bandido que a gente tem hoje no nosso país.
que goza da casa dos brasileiros, que goza, que deixou nossa imagem internacional lá, já era ruim. O maior empresário do país. Exatamente, agora acabou. Se até ele assumiu, né, Carla, para a revista Veja, para a entrevista que ele fez, que ele viu que em um momento ele era criminoso. Até ele reconhece isso, por que não vão prender? Não, olha, não tem a mínima possibilidade. Ou se pede a prisão dele, e aí eu não sei se a polícia consegue prender ou não, em função de fugir ou não fugir, mas acho que é brabo. Algum jeito, alguém vai pegar esse cara. A primeira coisa como. Alguma coisa me diz que a primeira coisa que a Raquel Dodge Dart lá vai fazer vai ser pedir a prisão do... Como é o nome dela, senhor? Dodge, Raquel Dodge. O senhor falou Dodge Dart? Não, Dart era o carro, eu confundi. E eu escutei o Marco Aurélio Mello hoje falando numa rádio. A primeira coisa que ela vai pedir vai ser isso. Falando numa rádio. E aí foi perguntado a respeito de algumas atitudes, enfim, opiniões do Gilmar Mendes. Ele disse assim, prefiro não comentar, porque eles são inimigos. Sim. Eles não se cumprimentam. Ele chegou a dizer isso. Não, ninguém aguenta mais o Gilmar. Marco Aurélio Mello e Gilmar Mendes. Ninguém aguenta mais o Gilmar. É uma inimizade absoluta. Feroz. Entre dois... Visceral. Exatamente, entre dois ministros do STF. Quer dizer, o negócio tá ruindo. Tá ruindo. Doutor João Francisco de Oliveira, eu não fiquei ofendida, não, por favor. Eu sei que o senhor gosta muito de mim, eu sei, não tô ofendida, não. Eu só não quero... Não quero ler. Boa noite, pessoal. Tenho uma dúvida. No meu Facebook tenho em torno de 1.000 pessoas, entre amigos, familiares e conhecidos, onde mais de 800 vão votar no Bolsonaro em 2018, inclusive eu. Gostaria de saber se essas pesquisas que apontam Lula em primeiro e Bolsonaro em segundo, se é falcatrua ou os mais de 80% de pessoas que conheço que vão votar no Bolsonaro é coincidência. Abraço a todos, em especial para o Chicão e Vitorino. Muita risada com esses dois. Fabiano do Nascimento, vigilante de Cidreira. Ai, Fabiano do Nascimento, que amor, bacana. O Luciano Fontes diz assim, ó. Não, o Luiz Brasco, peraí, tem um aqui, ó. Anderson Silva, esse que eu queria ler. Oi. Favor avisar o inoxidável Chicão que o programa começou. Alô? Que inoxidável? Dá um drops. Eu quero dar um drops para dona Luísa Almada, que é um caso interessante. Ela estava numa depressão muito grande, começou a assistir o nosso programa e ficou muito legal. Inclusive com a minha figura extremamente cirúrgica nos comentários, abalizada e talvez a que tem mais cultura, não só na bancada, como em toda a Rede Pampa, como eu tenho provado nos últimos 24 anos. E também um beijão a Sandroca, que está inaugurando em breve o único bairro que eu não tenho fã-clube em Porto Alegre, que é casualmente o bairro que eu mais frequento. É uma ironia, é um Moinhos de Vento, porque o pessoal lá não gosta de dizer, o Chicão é o cara, papapá. Tem muito problema de autoestima, principalmente os homens lá. E a Sandroca está inaugurando um fã-clube Chicão Tofani, vai chamar XT Fashion. Por que XT? XT vai ser uma nova camisa que leva o meu nome, que eu vou lançar em novembro em Punta del Este, coleção Biquíni Uno, José Inácio e Porto Suero, que são as praias de Punta del Este. Então, um beijão para ti, Sandroca, obrigado. Obrigado, dona Magda. E a Tofaníssimo? Não, Tofaníssimo era da década de 80, que eu tinha um Miss TV, que era um rolo mais... mas é uma coisa legal, comentário mesmo. Dona Magda, estou em contato com uma ex-colega. Eu queria comentário do quê? De Joelvin? Ninguém me aguenta na rua. Estão rindo da nossa cara na rua? Não, ninguém está rindo da nossa cara. Convoca um comando mercenário para fazer um atentado na casa dele, todo mundo vai achar legal. Ninguém vai pegar cana, todo mundo diz. Se jornalista, querido, eu não sou jornalista, sou celebridade. Só uma coisa, eu não falo isso, não vai dar cana nenhuma. Estão rindo de nós, quer dizer, eles nem sabem que nós existimos. Por que o Marcelo Debrecht está preso? Tem que pegar uma cana, mas olha a caninha que ele pegou, ele está 1 ano, o cara o Marcelo Debrecht está mais 1 ano, ele pode estar 2 anos, mas o cara que roubou todo o Brasil, qualquer país do mundo, não vai pegar a cana. Ninguém pega desse Brasil. Eu tô a fim de voltar para os teus papos, assim, mais light. Mais fashion. De mais fashion, exatamente. Não, eu não gosto. Um beijo para Ju, Jéssica, conheci hoje a Juliana Magali. Ju! Foi até a minha casa. Eu vi que teus cílios estão mas eu não queria desviar dos assuntos do não, já que o Chicão ali começou a falar... Porque eu ia falar do nada. Posso falar agora? Pode falar. Pode falar, porque eu não do nada. Só que a Juliana, então, ela é uma fofa, talentosa, querida, sabe aquela pessoa que tu gosta de receber na tua casa, atende a domicílio. Agradável. Exatamente, tem um bom gosto também, coloca os cílios, eu acho que na medida certa, não é aquela coisa exagerada, parece que pertence
Notícia Nós. Eu coloquei lá no meu Instagram, @CarlaKrieger, o telefone dela, naqueles 24 horas, né? Aqueles que ficam ali em cima daquela bolinha. E também na fotografia e também no Facebook. Então as pessoas estão me perguntando aqui na foto que eu postei, lá está o telefone da Ju e eu adorei conhecer a Ju. Valeu a dica, E o melhor é que ela vai em casa, né, Carla? Exatamente, vai Nossa, em casa. Comodidade do lar, coisa Exatamente, a gente deita no nosso sofazinho e faz, escuta música se quiser. A Ju é uma companhia agradável. Bacana. E o trânsito ficou lindo, os cílios de vocês é muito bonito. Falando em pessoas legais, eu quero mandar um beijo para Sueli Carvalho. Ela é minha fã, mas assiste o nosso programa diariamente. Ela é aí de Canoas. Ela é vizinha da Carla. A Carla que trabalha com o Dr. Luiz Roberto Ponte. Hoje eu estive com a Carla lá na Federação e ela me disse, a Sueli Carvalho, minha vizinha em Canoas, assiste vocês, assim, às vezes até os 2 horários do programa, gosta muito de vocês, então um beijo para a Sueli. E aproveitando que a gente está, que eu estou mandando um beijo para a Sueli, dizer para vocês que o Luciano Fontes, que é um telespectador assíduo nosso, mandou agora um e-mail dizendo que está em contato com uma ex-colega de loja dele, muito querida, que passou a assistir o nosso programa. Então ele pede que a gente mande um oi também para essa amiga dele, colega dele, que é a Delvina. Um beijo, Delvina, obrigada, que você passou através do Luciano a assistir o nosso programa. Então, justamente para essas pessoas que também nos assistem, nós agora vamos fazer aquele momento que a gente dá de presente para um telespectador nosso, um voucher no valor de R$70 da mini cervejaria Devassa, que voltou ao nosso programa. Como é que funciona? Um de nós diz uma frase, você tem que escrever essa frase da forma exatamente como ela será dita. Nessa frase tem a palavra Devassa, e essa palavra tem que ser com letra maiúscula, porque é o nome da cerveja, Devassa, e do lugar, que é a mini cervejaria Devassa. E você coloca também o seu nome completo e o número de um documento seu, o seu CPF ou a sua carteira de identidade. Hoje, o telespectador ou a telespectadora que vai receber esse presente é do quem se comunica conosco por e-mail, tá? O e-mail é atualidades@pampa.com.br. Quem vai dizer a frase hoje é o Gustavo Vitorino. Qual é a frase, Vitorino? Num país devasso, a alegria está na devassa. Num país devasso, a alegria está na devassa. Eu não gostei. Você escreve a frase, coloca o seu nome completo e o número do seu documento. A mãe gostou. E o primeiro e-mail que chegar com todas essas informações corretas vai ganhar um voucher no valor de R$70 para desfrutar da mini cervejaria Devassa, certo? Mari Barcelos, dá uma notícia, por favor. Eu hoje fui criticado por um querido amigo lá de Livramento sobre o que eu tenho falado do professor Darcy Ribeiro, antropólogo, professor Darcy Ribeiro, que eu tive o privilégio de conversar diversas vezes, é um amigo muito querido, um irmão, e ele tem todo o direito de me criticar. Ele acha que o Darcy Ribeiro era comunista, como o Brizola era comunista, Darcy Ribeiro comunista. Eu não discuto a ideologia das pessoas, eu discuto o conhecimento das pessoas. Eu absorvo o conhecimento, eu tenho que ler e ver todos os pensamentos. E de todos os pensamentos, eu vou absorver desses conhecimentos, eu vou absorver aquilo que me interessa e vou transformar no meu conhecimento, aquilo que me satisfaz. Quanto à obra do professor Darcy Ribeiro, os livros todos que ele publicou e que eu li alguns, como O Povo Brasileiro, etc., a criação do povo brasileiro, toda a evolução do Brasil, essa coisa que nós conhecemos hoje aí, ele apenas narra, ele apenas detalha. E não existem bons comunistas? Não sei. Existem bons direitistas, existem bons... em todas as ideologias existe pelo menos algum aspecto positivo. Isso é uma coisa inerente à realidade da vida. Então, eu quero dizer para vocês que eu continuo sendo fã do trabalho de antropologia do professor Darcy Ribeiro, que morreu pobre, com um pequeno apartamento em Copacabana. O professor Darcy Ribeiro é um orgulho para este país. Se ele foi comunista ou não foi comunista, se foi socialista, isso absolutamente não me interessa. A minha análise é a respeito do trabalho dele na antropologia. Já temos a pessoa que foi o primeiro
e-mail, logo depois que o Gustavo Vitorino deu a frase, é o Daniel Petro Alano. Num país devasso, a alegria está na devassa. Muito ruim. Daniel Alano, seguinte... Esse rapaz aqui... Não, ele quer indicar contigo, quer indicar. Você ganhou o voucher no valor de R$70 para desfrutar dele lá na mini cervejaria Devassa. A partir de amanhã, ao meio-dia, já está valendo, você já tem esse crédito lá, e é durante 30 dias que ele tem validade. Então, é o horário da cervejaria Devassa, é o horário do shopping Praia de Belas, né? Horário de shopping, né? Você usa quando você quiser, só cuide para usá-lo a partir durante o período de 30 dias. Mandaram uma aqui do dia do sexo maravilhoso. Tá atrapalhada também. Daniel Petro Alano. Tá? Parabéns, obrigado por ter participado. Guilherme lá do Sapucaia mandou uma muito legal. É levemente baixaria, não é baixaria, é levemente. Diz o seguinte: comemorar o dia do sexo é como um gol de futebol. Com a mão não vale. Carla, para acabar com essa bagunça Nem no prestei Brasil, atenção. só tem um jeito. Chicão de presidente, a Jéssica de contraponto dele e a Magda como apaziguadora. Meu Deus do céu. Isso é engraçado. Boa noite, bancada. Magda, socorro. Minha mãe é fã do programa e está muito assustada com a notícia de uma possível guerra. Ela tem 85 anos e adora vocês. Um grande beijo a todos. Terezinha de Campo Bom. Tranquiliza ela, cara, que não existe guerra. Quem fala em guerra é porque não conhece nada da geopolítica mundial. Os mundos estão ligados, os mundos ocidentais e orientais estão todos ligados pelas bolsas. Nós temos uma guerra econômica, guerra de bomba, morrer gente não vai mais existir nunca. Pode acontecer guerras bem segmentadas na Uganda, em Damasco, na Síria, o Pyongyang da Coreia do Norte manda um míssil, o Japão não gosta, a China corta a grana. Isso é tudo jogo de cintura. Guerra terminou. Guerra moral está acontecendo. Olá, bancada linda. E o gás de cozinha, hein? Vai ter mais um reajuste de 20%? Começou hoje. Temos que catar lenha no mato. Voltar à antiguidade. Parece até piada. O que vai ser do povo brasileiro? Já a Marta diz, depois do que foi achado no apartamento de Gedel, é fácil entender porque o Lula precisava de um triplex. Essa é uma piadinha que rolou. É verdade. E o Vinícius gostou do cabelo da Cris e pergunta quem ela sugere para presidente. Tem algum nome, Cris? Obrigada pelo elogio. Não sei. Tá difícil. A dona Regina Helena Magnus manda um abraço e um beijo a todos. Beijo. Na bancada. Eu voto com o outro telespectador, em Chicantofani. Muito obrigado. Tá. Muito lisonjeado. É impressão minha ou a Cris está num processo de alinhamento político partidário do lado de lá que faz algum tempo? Agora Não, sei só porque é alinhamento político e deixa fraquismo mesmo. O doutor Gustavo, o senhor é um grande advogado, mas não sei o que você tem a ver comigo. Meus objetivos de vida são diferentes. Eu vejo a vida de um lado positivo. Teu estilo de vida é outro. Eu acordo como se fosse a vida mais ele tem reverber. Ele diz que vê a vida de lado positivo, mas sempre acha que as pessoas estão contra ele, né? Afinal, contra a minha pessoa que não agrida ninguém. Mas ninguém tá te agredindo. Imagina se agredir, chama todo mundo de burro. É, de burro, analfabeto. É analfabeto, sou mais inteligente, sou mais bonito, sou mais isso, sou mais... Tu não existe. O mais peladão, o mais não sei o quê. Para aí. Aí ele diz que Ele pode ser tudo isso. Tu não pode ser pegador, Ele só tem que deixar que os outros achem isso. Mas todo mundo acha na rua. Eu sou um mero trabalhador, operário. Não sou mais que ninguém, não sou melhor que ninguém. eu sou um operário do rádio. Trabalhador. E ainda me chamam de coxinha. Trabalho 10, 12 horas por dia. Ainda tem uns babacas que mandam mensagem e me chamam de coxinha. Eu nunca chamei o senhor de coxinha. Eu nunca faltei com respeito com você. Não, eu tô dizendo telespectador que manda mensagem me xingando aqui. Olha, só para Vou dizer... pra xingar todo mundo. Mário Lourenço Ritter, eu não... Chica é uma figura. Mário Lourenço Ritter, eu não posso colocar no ar a mídia, o media player que tu mandasse para nós, tá? Obrigada. Ele gostaria muito que o Brasil fosse assim, aí mandou um anexo, que é um media player, não posso colocar aqui no ar. Não tenho como, desculpa, tá? Sabe por que tu é coxinha? Porque coxinha é uma delícia, né? Hein? Ah, deu uma moral agora. Nem ele acredita que queria dar delícia pra ele. Imagina só. Depende da coxinha. Botando azeitona no meu pastel. Jorge esse sujeito, que é o Bolsonaro, não é o que todos imaginam.
Ignorante ao extremo, assim, faz o tipo que no momento os menos inteligentes almejam. Ele tem um irmão, proprietário de loja de móveis no interior de São Paulo, que embolsava gordo salário na Alesp e do qual somente abriu mão quando descoberto. Abordei este assunto já faz muito tempo. Olha, seu Jorge, até eu agradeço, Jorge Leffer, a tua informação, mas... é o irmão dele, né? Eu não gostaria de me responsabilizar pelas coisas do meu irmão, né? Não podemos pagar pelas coisas que os outros fazem, né? Boa noite, Magda. Peço ao Chicão que participe do programa, pois a opinião... participando, meu amor. Tá participando mesmo. Deixa eu ler Agora. Deixa eu ler o que o telespectador mandou pra ti, mas que coisa enjoada. Mas ele já vem me agredindo? Não, ele está te elogiando. Não deixa eu nem acabar a frase. A opinião dele é muito importante e que deixes estes drops de lado. Obrigado, Breno Galo. Mas o Breno Galo... O Galo. Breno, tu já é um galo. Tu sabe que Galo a neurolinguística diz que... Ele tá atacando A neurolinguística, ele tá que o impossível. Dr. Nelson Spritzer me ensinou num curso que eu fiz com ele, que o maior poder de convencimento moderno hoje é tu falar o mínimo possível. Tu falar com contundência, tu falar com sagacidade, tu falar com extrema cultura e um estilo suel, que é o meu jeito. O Vitorino fala, é domínio de... o Vitorino é que nem a Argentina, jogou com a Venezuela, dominou 90% da partida e não ganhou. Isso não é informação. A minha informação é mais incisiva e contundente. A propósito de informação, poderias me dar uma informação? Beijo pra fulano. Presta atenção. Aliás, sabe o que é neurolinguística? É um neurótico lambendo um picolé. Olha só, eles Não fala isso, porque eu também é uma ciência agora. mais importante que tem. Ah, para aí. Ele disse o galo perguntando pra galinha. Ele tem que respeitar porque ele é mais velho, ele tem carteira de ancião, Presta atenção, não é de canhoto, é idoso, ancião, idoso. Não, né? Escotofone, eu preciso de uma uma pergunta. Tu tá com alguma coisa forte hoje? Tu tá cheiroso. Mas, querida... É véspera de feriado, né? Deixa ele responder. Vai sair com o sargento dele. Olha aí, licença. isso fica complicado. A TV tem que proteger e tá me ensinando que vai sair com o sargento. Tá diminuindo a classe militar e dizendo que eu sou gay, que eu sou viado. Ele não disse nada então, daí, disso. minorias, vai pra cima dele, não de mim. Tá aí, minorias, eu sou minoria. Minorias. Aí eu já sou minoria. Ah, para aí, que é isso? Você Tá é aí, sargento? minorias. Eu não consigo. Eu que durmo no quarto. Eu perdi o comando. É viagem? O Júnior? Eu não mando mais. Julinho, meu parceiro de quarto. Eu pergunto pra um, a outra responde. Eu perdi o comando, eu vou me embora. Parceiro de Vai embora hoje sou eu. Que vai embora hoje sou eu. Já quer ir embora antes Já do quero feriado. ir. Eu quero engatar Só vou o voltar feriado, segunda-feira. Com a gagueira hoje. Olha aqui, ó. O Ricardo Azevedo mandou o Eduardo Azevedo mandou um exemplo interessante, né? No Brasil, Ele conta pra todo esse mundo. sujeito está debochando de todos nós. Nos Estados Unidos, o Madoff, aquele que fez a pirâmide, Sim. aos 71 anos de idade, pegou prisão perpétua. E lá não tem essa, prisão perpétua aos 71 anos de idade. E Não aos tem 8 coitadinho que também. Não, sei o quê. Não tem? Essas crianças Não, que é são... 12, dos Estados Unidos é 12. E são condenados, né, as crianças. Não tem essa, não. Não tem ECA. Não tem ECA. O ECA é só aqui, Jabuticaba. O André Galhardi perguntou, Carla, qual é teu WhatsApp? Tu acaba lendo só o teu celular. Não, André, sabe o que acontece? Eu pego o meu celular e tiro fotos de alguns WhatsApp, porque daí eu consigo ler na sequência. Se eu leio o WhatsApp diretamente no tablet, eu não consigo ler na sequência. Então eu vou lá, abro, tiro foto, tiro 1, 2, 3 e aí deixo aqui, ó, reservado para conseguir. Na verdade, é para poder fazer uma justiça pro pessoal do WhatsApp, porque senão... Porque entra tanto o WhatsApp, não consegue Não ver consegue ninguém nem quase. botar. E às vezes a pessoa ainda liga no meio do processo. A pessoa telefona e a gente não pode atender e acaba não conseguindo ler o WhatsApp também. Bancada, estou triste pelo Brasil como um todo, especialmente nesta data. Mas para desanuviar um pouco, quero dizer que tenho nesta bancada hoje uma referência de minha adolescência. Tem alguém que fala mais alto do que eu estou ouvindo aqui. Eu estou ouvindo também. Está nos atrapalhando. A Cris está homenageando, mesmo sem querer, a imortal Gênia Dini.
Didine é um gênio. É verdade. Pensei que eu tava homenageando a viúva porcina. Eu e minha esposa, Ione, adoramos o programa, especialmente a sabedoria do Arme e do Vitorino, e a simpatia de todos os demais. Carla está muito bem sempre, e a Magda dispensa apresentações. Todos são um charme e um alívio para as tensões acumuladas do dia a dia. Edir Paulo Lemos Godinho, de Passo Fundo. Ai, obrigada, Edir. Eu tô com a minha camiseta com a viúva porcina, ó, que é também, é um símbolo da minha pré-adolescência. A Regina. Do rock santeiro, eu achei que você ia falar da viúva porcina. Mas sim, a Dini é um gênio, Gilmar Haddad Tem da uma Silveira memória diz o afetiva. seguinte: o Jair Bolsonaro vai colocar na cadeia todos esses corruptos maloqueiros. O presidente não bota ninguém na cadeia? Eu gostei dos maloqueiros. E uma pessoa, o Paulo do Jardim Lindóia, mandou um desenho, uma figura, desenho, da Dini é um gênio e diz que a Cris é um gênio. Vocês poderiam comentar sobre o impasse da segunda passagem grátis em Porto Alegre? Pede José Carlos do Jardim Carvalho, aqui de Porto Alegre. É efetivamente um impasse, né? Agora a prefeitura, obviamente, que entrou contra a liminar, né? A telespectadora quer saber qual é o meu perfume, Magda. Olha. Meu perfume mensal é Ombre Libre, Saint Laurent, e de dia Antônio Bandeiras Secrets. Porque Antônio Bandeiras é considerado o homem que tem um olhar mais agudo do planeta, segundo uma pesquisa de mulheres no Reino Unido. É interessante que ele olha sempre em diagonal, num ângulo bem lateral, assim. Que dizem os sexólogos que a mulher se sente assim, desnuda quando o homem olha de lado. E é o olhar cara... de canto. E qual é o seu olhar? Eu toco na Madonna, né? Não, eu não uso olhar porque eu tenho óculos escuros, meu olhar é um olhar muito triste, 43. tenho os olhos verdes, entende? Não Meu gosto. perfume E avança por o que limão. que o que é? Jasmim Zurrilho. Dona Bárbara, se a senhora não punir esse tipo de agressão, eu vou partir para patifaria. Mas ele não tá falando Eu sou de campeão ti, da tá falando patifaria. é o campeão. Eu nasci no morro, em Santa Teresa. Eu tenho eu sou pai do morro com duas faculdades. Perfume do Vitorino é Jasmim Esse amor gaúcho, essas aregas aí. Chicão, fica calmo. Nem sempre ele está te atacando. Ele está falando dele próprio, do Falei do perfume Zurrilho, dele. sabe que é Zurrilho? Quem falou isso foi a Cris. A tua colega. Ele tá falando do perfume dele, Zurrilhe de Noite. Não, o meu é Avanço Lima Limão. Água de cheiro. Muito palhaço. Pô, só quem já usou sabe o que é. Os Estados Eu não Unidos posso estão chorar por esperando, carinho. principalmente o estado da Flórida, e abastecidos já o furacão Irma. Ah, tem um telespectador que ontem pediu pra gente falar da Mirma. Não tem mais água para vender nos supermercados. Não tem. E a escala é a mais forte, 5. É a mais forte, escala 5. Pobre Ele já das chegou pessoas que a... nunca foram pra Flórida e agora foram. acho que É um tá fazendo furacão, grande Tá com coisa. medo de... É um furacão que vai atingir o estado da Flórida Flórida tá falando. e os supermercados lotados, mantimentos, principalmente papel higiênico, produtos de limpeza e água. Esses estão em escassez. Dona Magda, Pois não. sabe o que a Carla falou? Prevenido. E eu já convivi muitos com a Cris, que eu convivi muitos com furacão, quando fui a Cancún, México, e Flórida e papapá. Sabe? Foi no meio de um... O problema, os furacões têm sempre nome de mulher, sabe por quê? Porque reza uma lenda asteca, maia, naquela região, principalmente os maias que ficavam no Golfo de Yucatán, que a mulher ela chega devagar, que nem o furacão. O furacão ele faz bem devagar, uma leve brisa, depois ela devasta tudo, não deixa nada e termina numa tempestade tropical. É a relação mulher assim, você que pensa em casar, contrata o Vitorino com separação total de bem, bababá, todos esses rolos, que ela vai chegando devagar, aí você vai se malocar com ela, como se diz na gíria, vai morar na maloca, que é a casa. Sabe? E nunca mais vai tirar ela de lá. E ela vai levar tudo de você e você vai terminar num JK na Lime Silva brigando para não ter urina na rua, essas coisas todas que a gente fala aqui todo dia, porque não pode ter mais noite, papapá. É isso aí. A previsão é que ele chegue no sábado, né, em Miami. Esse furacão aqui, eu falei, não vai chegar. Amanhã, hoje já tem, hoje é dia do sexo, vai ter muito furacão por aí. Tem da corda, né? Claro. Também. Posso falar rapidamente no aniversário? Mas isso é uma realidade, você não gosta de ouvir o que a vida diz, tia. Mas eu não estou dizendo que nós não Você só gostamos. quer ouvir o que o Google fala.
O primeiro aniversariante de hoje é o ex-embaixador americano Joseph Kennedy, que era o pai do presidente John Fitzgerald Kennedy, que ensinou ao filho que ele deveria ser mulherengo, e quando ele completou a maioridade deu $1 milhão de presente para ele, e produziu, porque a ideia de ter um filho presidente dos Estados Unidos foi a ideia do pai, ou do Joseph Kennedy. Ele queria um dos filhos como presidente dos Estados Unidos, e ele conquistou e conseguiu isto. Foi embaixador na Inglaterra e foi simpatizante, inclusive, do nazismo naquela época. O grande pintor brasileiro, caricaturista brasileiro, Di Cavalcanti, outro virginiano importante que produziu e pintou os grandes quadros brasileiros, ao lado de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, são poucos, grandes pintores brasileiros. O Mino Carta é um italiano que veio para o Brasil, jornalista, completando hoje 84 anos de idade. O político português José Sócrates, completando mais um aniversário no dia de hoje. Eu tinha uma jornalista, Ananice Nicolau, do SBT, e eu me lembro muito da Ananice porque o Silvio, ela está completando 40 anos hoje, na época criou um jornal das pernas cruzadas. E ela muito ela bonita. E a Cíntia Benini. Isso, as duas cruzavam as pernas, foi um fracasso o jornal. Ninguém via as notícias, todo mundo olhava. Mas é o Silvio Santos, né? A ideia do Silvio, depois tirou do ar. Mas isso aí é aquela velha história. A gente, quando faz telejornal, não pode ter absolutamente nada que desvie a atenção. O apresentador e a apresentadora de telejornal não pode usar brincos grandes, não pode ter cabelos revoltos, não pode ter nada. A atração é a notícia. No momento em que tu tiveres uma coisa que distraia, deixou de ser um objeto. Virou show. Virou show. Aí não é notícia. Não, é uma TV, é mexicana ou porto-riquenha que tem uma moça que dá notícia tirando a roupa. Tem... A previsão do tempo, né? É a previsão do tempo. Isso é genial. Eu já não me acho que isso aí. Eu nunca sei qual é o tempo, mas agora... Mas o apresentador de televisão deveria fazer isso aí também. Isso aí chama Ibope, querido. Eu acho legal essa ideia, Chicão. Eu estou imaginando o Marne Barcelos lendo notícia tirando o paletó. Imagina que barato. Aí o Marne Barcelos soltando a gravata. Bem lento. Como assim? Não, só um pouquinho, vocês estão zoando. O Marne tem outro por dentro. Tem. O Chicão conhece o Marne por dentro. Ele vai incorporar o personagem. Aí o Marne Barcelos abrindo o botãozinho da camisa. Aí vem aquele peitão brancão, careca, vermelhão. Que isso? Não sabe? Como é que eles sabem? Que isso? Tá louco. O Marne foi lá na Marina e fez depilação a laser. Não tem mais pelos no corpo, né? Tu não tem mais pelo no corpo? Claro que tem, olha aqui, ó. Tá tudo branco. Mas tirou todos os pelinhos? Ficou aparece. Tirou todos os pelinhos pra face? Inclusive no bunda? Não. Ai, olha aqui, ó. Depois as pessoas falam aqui no e-mail, tu não gosta. Pode. A gente pode agora falar do áudio do Joesley, que... Mas é sacanagem. Aquele Momento pornô do Joesley. Eu poderia ter falado antes também, né? Que eu acho desagradável aquilo, e ele fala o nome da mulher. Chicão tem razão também. Ele falou Ele falou, já assim, falou da mulher. Ele falou, Cita também uma advogada. Cita uma advogada também. Ele disse que a Tice... Ele chama ela de Tice. Meu amor. A Tice achava e pensava que ele poderia ser só dela, né? Mas que agora ela já entendeu e nem pergunta mais a respeito do assunto, entendeu? Ele trai ela. E ele disse que tava louco, tá? Assim, ultimamente tô louco pra pegar duas velhas. Sério? É o papo dele, é uma Mas coisa a moda é transar com vovó agora, entendeu? Duas velhas. Eu tô louco pra pegar duas velhas. E repete. É verdade. Então o Marne tá na moda, né? É legal isso aí. Mas o assunto não é esse. Vou fazer o vídeo de mercador, porque eu estou sendo muito ofendido aqui. Eu estou sendo muito ofendido pelo senhor Vitorino. O senhor Vitorino só te ofende. Tá, só me ofende. O senhor é o único que me defende. Me chamou de analfabeto, mas
tudo bem. Imagina Se eu fosse mulher, eu ia ser Não, a mulher, eu fiquei pensando na mulher. A mulher que já defendeu ele. linda. Maravilhosa. É, linda, mas... Agora, como é que uma mulher que faz um curso superior, ela fez lá em Salvador? Ela sabe por que. Mário Marcelo, como é que uma mulher que casou com ele? É, por causa do Tu dinheiro. quer que eu te explique por que ela casou com ele? Então o Chicão tem razão. Tu quer que eu desenhe por que ela casou com ele? É, bem feito por ela, então. Então, não precisa que eu desenhe. Mas ela acabou... Será que ela tá triste? Vou usar uma frase que tem um componente de grosseria, mas ele tem, acima de tudo, um componente de realidade. Quem se vende não pode ser reclamado de ser tratado como mercadoria. Mas é óbvio, mas é verdade. Isso é verdade. Essas mulheres estão todas se vendendo Mas uma ninguém tá dizendo que ela vai reclamar. É óbvio que ela não vai reclamar. Tanto é que ela aceitou. Tanto é que ela aceitou. Assim, agora virar o negócio nacional, aí a história já fica diferente. E ela vai visitá-lo na cadeia, né? Porque ele vai pra cadeia. Mas vai sair loguinho. Ela aceitou, acabou com a imagem dela, saiu do emprego, porque ela saiu Mas do também, SBT. enquanto ele parece estiver que na cadeia, botaram- ela vai descontar a Na cheque verdade, atrasado. parece que botaram ela lá ele do pode lado do voltar uma tia da Boechat. O cadeia, Boechat não né? gostava muito dela. E botaram assim na força. E outra coisa, ele disse que arrumou um homossexual pra... a expressão que ele usou, arrumei um viado pra não sei o que, pra não sei quem, pra criar comprometimento de autoridade. Mas ela. Olha que barbaridade. Olha, Cria situação. Bandido. cria Quando situação. do escândalo, ela não era mais da Band. O cara é Não bandido. apresentava mais o Jornal da Band. Agora, se o Sim, Bo... não, isso sim. Ela apresentou Ela um era do programa de SBT. bolos. Agora, quando ela apresenta... Bônus, rolos. Quando ela Se bem que em apresentava... Brasília pegar apresentador não é novidade. O Renan deu um tapinha lá também, né? Sim, e o outro também, o Fernando Henrique também, né? Mas ela Vamos ter respeito. Ela é Tem toda a casada, razão, né? Vitorino. As mulheres estão Ou tudo era. assim. Eu só O quero exemplo dizer- de dignidade Tudo está não. do teu lado. consigo aí. falar. Jéssica Weber, um Isso. exemplo de dignidade. GG maravilha. É uma mulher que só pensa em sentimento, O que ele tá amor querendo puro. com isso? Tá me Então, elogiando demais. A Cris me deu um elogio. Olha, fica agarrando a guria aí. Aquela dupla lá tá Alguma estranha. coisa tá errada. Tá legal. Vamos lá, Mário Marcelo. Vamos ao assunto do Mário Marcelo. Não, eu só queria dizer Vamos o ao seguinte, assunto do Mário Barcelos. no fundo, o Boechat, que é um grande jornalista, inegavelmente, homem culto, etc. Quando ele fazia o jornal com a Tiziana na Bandeirantes, eu vi algumas vezes, eu acho que ele ficava com ciúme, porque ela era muito bonita. E ela, quando ela aparecia no vídeo, ela iluminava a tela. Vai ver o que ela fazia. Porque eu trabalhei muitos anos em São Paulo, Rio, o Vitorino também trabalhou lá. O ciúme que se tem no Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, nas rádios e nas televisões, é impressionante. Aqui também tem? Só lá. Aqui também. Então, eu quero dizer o seguinte, ele deve ter sentido um ciúme porque ela parecia linda, bonita, etc. Claro que ele é o máximo ali, né? Ele não vai ser ofuscado pela beleza de uma mulher, porque ele é muito inteligente. Hoje, Mas não conhece a vaidade das pessoas. As pessoas se acham o máximo, elas podem até ser o máximo, mas aí tu faz um contraponto ali, a pessoa parece um pouco mais, como tá bem, como tá bonita no ar e todo mundo fica elogiando. Eu conheço lá, eu vi só a TV Record, eu fiz 4 aninhos, eu fiz um programa o de William manhã. Bonner para dividir com a Renata. Agora ela é maravilhosa. É maravilhosa. É uma personalidade, né? Eu acho ela maravilhosa, ela nasceu para fazer o Jornal Nacional. Só que quando era a Patrícia Poeta, era diferente. Mas a Patrícia Eu não gostava. Lá na Globo, todo Ali mundo pra casa ali. com todo mundo lá dentro, né? Como assim, tu achava a Patrícia melhor? Não, acho a Patrícia tão boa quanto, mas... Não, eu não acho. Eu não acho. Eu acho. Não, são dois estilos diferentes. A Patrícia era boa, mas são dois Mas estilos a impressão que me passava é que o Bonner não era tão à vontade com ela. Era uma impressão que me passava, como é com a Renata. Bom, parabéns aos políticos brasileiros que ferram a população 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano. Foi o que diz o nosso telespectador Carlos Eduardo da Silva Pinto. Já o nosso outro telespectador diz assim: poderíamos incentivar, começar a campanha de delação do patrão ladrão.
que consiste no empregado denunciar o patrão, porque todo político ladrão corrupto tem um empregado doméstico que, com certeza, desconfia das atitudes e luxos faraônicos, ou porque sabem mesmo que é fruto de roubo. Chicão, você está corretíssimo. Roubam milhões e ficam, no máximo, 5 anos em reclusão, e ainda em celas da Polícia Federal. Com tudo pago, IPTU. Neném te chamar de coxinha com este corpinho, kkk. Abração, Edu Bauerman, de Estância Velha. O Vitorino comeu na Expo Inter, o telespectador não tem ideia. Prejuízo total. O Cláudio Andrade me disse tudo, que o Cláudio Andrade bebeu todas, Outro né? boca de sacola, né? Entrega as pessoas. Boca de sacola não combina com você, que tem uma boca bonita, uma boca... Mas não sou eu que sou a boca de sacola, tô falando do Ele Cláudio tá mal Andrade. impressionado com a senhora, viu? Tá, Sei lá, não tô entendendo. É um dia, né? Mas, ô, Chicão Tofani, tu estavas falando antes dos furacões, né? E tu falou uma balela falando que os nomes eram dados nomes femininos porque as mulheres passavam e devastavam tudo, né? A mulher devasta. Não, mas não é por isso que o nome, na maioria das vezes, é feminino. Na verdade, eu encontrei aqui, Como é o standard? diz que o batismo ele obedece à ordem alfabética de listas anuais com 21 nomes, que são nomes que iniciam com as letras do alfabeto, menos Q, U, X, Y e Z, porque são difíceis, né, de encontrar nomes com nomes tão diferentes com essas letras. Os dois estão certos. Mas quando eu tive Cancún, o cara me falou esse pelo alfabeto. Sim, mas é intercalado entre homens. Antigamente eram usados só nomes de mulheres, eram dadas homenagens a mães de fulano, cicrano, mas hoje é alternado. É de político? Cada ano, não tem nada a ver com política. Cada ano é diferente, homens e mulheres. Mas, coincidentemente, os mais devastadores são os de mulheres, né? Isso aí quem me disse foi em Cancún, gerente de um hotel. Estou tentando lembrar o nome do último, foi o Harvey, né? Harvey Foi. O mais destruidor da história foi o Katrina. Eu acho que Harvey é masculino. masculino. E é Então agora vem o Irma, que é o I. H-I. Lawrence Harvey. Não. E quem define a organização meteorológica. Pode ser o Harvey Keitel. Harvey Keitel. Olha aqui, ó. Luísa Silva diz o seguinte: boa noite, Magda querida. Adoro o Marne. Distribui cultura e uma docilidade impecável. Sou muito ofendido aqui. Ele é muito meigo. Ele é meigo. Além de ser um baita gato. O Chicão é, com certeza, o homem fashion do programa. Ele é muito espirituoso. Amei o cabelo da Cris. Beijos em toda a bancada. Adoro vocês. Luísa. Já o Bino Sante diz assim: dica, não mudem nada. Se querem audiência, acentue o papo sem preocupação. Dica, coloquem um convidado por dia. Eu vejo justamente por causa desta vibe. KKK. Não, a gente não consegue vencer essa barreira de ter um convidado. O seu KKK que é um convidado? E o seu KKK que é um convidado. Eles não aguentam, né? A gente convida, as pessoas pensam assim, naquele programa? Não, aquele não. Não, naquele programa, o que eu vou falar? Não vou conseguir falar. Não, então eu tenho medo. Mas, senhor Vitorino, Não vou competir com os Cantofani. É difícil acompanhar. Olha aqui, ó. Será que isso aí não é o seu lençol, essa camisa? Foi feita do lençol? Lençol é ótimo. Você queria lençol de motel. É o lençol, assim. o lençol de virar, né? Lençol de motel é Parece besta, um porque as sofá que pessoas tinha não antigamente gostam na de casa da minha coisa avó. forte. Fica Não, é da coisado. casa da mãe dele. Olha o respeito com a mãe das pessoas. Foi ele que começou. Mas se precisa ofender a mãe. Ele só fala em mãe dos outros, Eu anotou falei isso? do sofá só. Olha Eu aqui, tenho uma ó. obsessão pelas mães. Vamos falar de coisas sérias. E a cortina da cozinha? O que tem? Também rende o pano. Eu não ia dizer nada, mas os colchões, aqueles que tinham palha dentro, antigamente tinham esse tecido. Hoje em dia são mais duros, né? Não, hoje não são mais Hoje em assim. dia são, mas não são, hoje em dia são, né? Olha só aqui. Boa noite. O Copom acaba de baixar 100 pontos base e a taxa de juros vai para 8,25% ao ano. Claro que esse e-mail foi mandado bem mais cedo, não é? Acaba de lançar. Eu que estou lendo muito tarde. A tendência é que atinja até o fim do ano 7%. Acredito que nessa velocidade chegaremos a 5% até o fim do ano que vem. E sob essas condições, provavelmente teremos uma enxurrada de crédito no mercado. Gente contraindo empréstimo para consumo. A questão que fica é: podemos ter uma bolha? Não é bem assim, Magda. Não? Sabe o que está acontecendo? Apesar do governo vir reduzindo gradativamente a taxa básica de juros da economia,
a taxa de juros do mercado não cai. Inadimplência? Isso está virando lucro para banco, para instituição financeira. Eu não estou tendo um ataque aqui de petismo, de esquerdismo, não é. As instituições financeiras hoje, mais do que nunca, têm um poder em Brasília devastador, com esse seu Meirelles e o Michel Temer. Então, assim, essa redução da taxa de juros, ela está provocando o quê? Um sprint cada vez maior entre o valor que você paga e o valor que você empresta. Isso está fazendo com que as instituições financeiras anotem o que eu estou dizendo. A gente vai ter instituição financeira batendo recorde de lucro no final do ano. Vocês vão ver alguns balancetes assustadores das instituições financeiras. Porque, olha, tem coisa que não dá para entender. Reajuste do fundo de garantia, continua aquela meleca. Caderneta de poupança, criaram o redutor, destruíram a caderneta de poupança do pobre. Enquanto isso, as taxas de juros, as taxas de financiamento continuam lá em cima. O governo baixa a taxa de juros, as instituições baixam um pouquinho só para dar satisfação à opinião pública, mas cada vez maior o sprint entre o que você paga pelo dinheiro e o por quanto você vende esse dinheiro. Ou seja, no Brasil, cada vez ficar melhor você ter banco. Falando em banco, posso dar um bico no meu banco aqui que eu não aguento mais. Bico é ótimo. Não aguento mais do Bradesco. Só um desabafo. É só um desabafo. Pô, de novo, meu cartão de crédito. Quanto é a taxa que tu paga do Bradesco? Nem mensal? sei, eles lançam tanta coisa da minha conta, mas R$49 a minha taxa mensal. Eu ainda pago transferência quando eu faço no celular. Muda de banco. É um absurdo, R$49 por mês, Bradesco. Muda de banco, tá demais o negócio. Apareceu um débito no meu cartão de crédito. Liguei para reclamar, me deram não sei quem. Deixa eu me defender. Aí liguei para não sei quem, disse, não, nós nunca lançamos esse débito. Eu digo, bom, então erro do cartão. Então tá, nós vamos cancelar o seu cartão. Mandamos outro para o senhor. Aí daqui 10, 15, 20 dias, um mês. Nesse período eu fico sem o cartão. Quer dizer, eles erram, fazem a lambança e eu fico. E eu digo, e o valor vai ser estornado? Agora nós vamos fazer uma análise. Hello! Deixa eu fazer uma. Deixa eu responder uma coisa. Uma proposta, eu tô dentro. Tá, já te ofereceu para os bancos, hein? Já, estou me oferecendo banco. Dona Lídice Fonseca das Neves. Desculpa, mas não entendi seu desabafo recente, pois em meio a tantos assuntos, uns devidamente discutidos, existem também alguns fúteis, o que acho muito certo. Elogiei a Cris, critiquei o senhor Vitorino, ressalto seu jogo de cintura, por vezes quase impossível. Observação. Se o programa se julga politicamente correto, a senhora não pode escolher só os e-mails que lhe agradam. Obrigada, Lídice. Dona Lídice, não é que escolha só os que me agradam. Por exemplo, a senhora elogiou a Cris, eu li o seu... A senhora sentou o pau no Vitorino, eu não quis ler, porque eu achei desnecessário. Não é os que não me agradam. É que às vezes as pessoas mandam e-mails criticando muitos colegas. E aí eu não me sinto à vontade para ler. Não é os que me agradam, entendeu, Dona Lídice? Não é que eu me desagrado, não. É que os que eu não li foram os que falaram muito mal da Cris, falaram muito mal do Vitorino, muito mal de não sei quem. Não são os meus. Os meus eu leio, porque eu não importo que falem mal de mim, entendeu? Eu também não. Pois é, mas eu não gosto. Hoje eu não estou afim de ler os que metem o pau nos meus colegas. É uma coisa que eu acho que eu gosto que meta o pau em ti. E eu não gosto, não é? Eu não quero vocês que falaram de mim, eu sou uma gazela. Pelo contrário, me elogiaram muito. Hoje eu não li também. Vitorino, disse agora, Chicão, tu gosta que passe o pau em ti? Não. Eu disse isso? Não. Ele disse isso. Ele acha que eu sou uma gazela, dona Maria. Ele nem ouviu o que você falou. Nosso telespectador, José, com licença, vamos acabar com isso. Chega nele, né? Não, acho que agora vocês se passaram, né? Porque ele se passou. Não, peraí, só um pouquinho. Agora eu acho que vocês se passaram. É ele. Desculpa. Não. Também. Se ele disse isso e tu repetiu, quem se passou foi tu. Mas eu quis... Não vamos discutir isso. José Ernesto Ruggeri Lobo. Por que o governador não parcela também os salários do Judiciário e da Assembleia se dinheiro sai do mesmo saco? Pergunta o José Lobo Porto. Porque ele não pode fazer isso, seu José. Tá? O governador, esse dinheiro, o governador pode mexer no dinheiro só que é o dele. Tá? O que é do Judiciário, o que é da Assembleia Legislativa, só é repassado. Ele não pode mexer nesse dinheiro. Tá? Essa é a resposta que eu posso lhe dar. Tá? Não existe essa possibilidade. Não existe.
O seu Fabiano Nascimento, que mandou um e-mail mais cedo, disse assim: ninguém respondeu a minha pergunta. Bolsonaro ganha ou não ganha em 2018? Eu não sei lhe dizer. Alguém sabe? Não tem como responder, né? Pois a gente não sabe prever o futuro. A outra pergunta dele é a seguinte: se possível, a opinião de cada um. Outra coisa, Magda, alguma TV a cabo ou parabólica pega o canal da Pampa? Abraço a todos. Fabiano, ele é de Cidreira. Isso eu não sei. Tu sabe dizer, Vitorino? Sim, quem pega o satélite direto procura lá. Eu não lembro exatamente qual é a banda. Eu não sei dizer. Eu não lembro exatamente qual é a banda, mas tem uma banda que pega o satélite. É? Alguma eu falei banda, então. Tem. Não, ele continua rindo da palhaçada dele. Sobre a palhaçada dele, jamais. Não, mas não repete, Chicantofone. É uma coisa baixa, grosseira. Me senti não, mas não é brincadeira isso. Eu achei uma grosseria. Nem de programa de 2 horas da madrugada de homem de sapato branco. Nem do João Gordo. Desculpa, mas eu João achei Gordo. que vocês, pro meu entendimento, vocês pegaram pesado demais. Ele hoje. pegou pesado comigo. Desculpa, vocês pegaram pesado demais. Desculpa, hoje. eu fui a vítima de desculpa. A ministra Carmen Lúcia encerrou a sessão do Supremo desejando um fim de semana sem novidades maiores no país. Disse ela: declaro encerrada a presente sessão desejando a todos um excelente dia da pátria e um ótimo dia de semana. Um ótimo final de semana. Se Deus quiser, não vão trabalhar sexta. Se Deus quiser, sem novidades maiores no país. Muito obrigado a todos e que tenham um excelente final de semana, né? Ela deu essa declaração depois de um começo de semana marcado pela notícia que todo mundo já sabe desse tal de Joesley aí, esse bagaceiro aí. Então, ela desejou feliz, né? Então, quando ela disse que só o final de semana, então não vão trabalhar, né? Não, nós vamos trabalhar. Eles lá não vão trabalhar em Brasília. Isso é normal. Isso é normal. De não trabalhar. Não tem nada a ver conosco isso. Olha, isso faz com que as pessoas realmente não acreditem mais no Brasil. Eu não acredito mais no Brasil, pois percebam que não existe saída. Me digam um nome confiável. Não há amigos. Pior que isso, olhem as redes sociais, as pessoas brigando, discutindo pelos ídolos, ladrões e safados. O próprio povo está corrompido. Lamento, abraços. William Lima, de Sananduva. E é verdade, né? As pessoas brigam na internet, é impressionante, né? Mas é que as pessoas tomam partido e as pessoas particularizam determinadas coisas, entendeu? Não respeitam a opinião dos outros. E as pessoas brigam, elas particularizam e elas ficam corajosas na internet, né? Porque ali só tem uma fotinho, ou muitos perfis são fakes, então as pessoas ficam corajosas ao falar, ou a xingar, ao brigar na internet. No nosso site, osul.com.br, vocês podem acompanhar com mais detalhes as notícias sobre o depoimento, né, que o Antônio Palocci prestou hoje ao juiz Sérgio Moro, onde ele diz, entre outras coisas, que o Lula avalizou um pacto de sangue, no qual a Odebrecht se comprometeu a pagar 300 milhões de reais em propinas ao PT. Está no osul.com.br, vocês podem ver aqui, pode mostrar, está no computador. Isso aconteceu entre o final do governo Lula e os primeiros anos do governo Dilma. O ex-ministro disse que o acordo foi fechado numa conversa entre Emílio Odebrecht e Lula. O empreiteiro, Emílio Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht, estava preocupado com a relação da empresa com a presidente Dilma, para que ela não fosse tão tranquila e tão fluida como foi a relação de Emílio Odebrecht ou da Odebrecht com o Luiz Inácio Lula da Silva, que isso se perpetuasse ou que isso tivesse continuidade quando fosse com a Dilma. E na denúncia do Janot, ele cita o Lula como chefe, né? O chefão de tudo isso, de todo o esquema da Petrobras, que foi o Lula que articulou, ele coloca coisas pesadas para o presidente da República. E colocando a Gleisi Hoffmann junto, ele coloca com foro privilegiado, não é mesmo, Vitorino? Por isso que foi para a STF. É senadora. Exatamente, mas aí vai tudo junto. Porque se ela não tivesse no processo, daí seria remetido ao... Vai tudo pro Faquinha. Vai tudo pro Faquinha, porque tem a Gleisi Hoffmann porque junto. Ele é o juízo pro evento já. Eu sei, mas porque assim, o Lula, a Dilma já não tem mais foro privilegiado. A única que tem dentro dessa denúncia é Gleisi Hoffmann. Então, como ela está dentro desse bolo, é por isso que foi tudo pro STF? Ou alguma coisa vai pro juiz Sérgio Moro? Não, vai tudo pro STF porque... porque fica tudo junto, por né? Por aderência, né? É por aderência.
Olha aqui, ó, eu estou lendo aqui uma sentença curiosa que saiu agora à tarde, eu não sabia. Qual? O ex-governador Antônio Brito foi condenado a pagar, ainda em primeira instância, portanto cabe recurso, 12 milhões de reais de indenização ao Estado pelo dano causado com a compra de um helicóptero. Ressarcir o valor do helicóptero e mais 2 vezes o valor do dano, teria certo que seria o helicóptero. Quer dizer, não, é que eu estou lendo a sentença é muito longa, não tive tempo de ler aqui. Mas assim, ele foi condenado e vai ter que indenizar. Deve ser, certamente, alguns milhões. Eu chutei 12 milhões, mas não é não. É o valor do dano, seria o valor real do helicóptero, menos a diferença do que foi pago, na época, 4 milhões e 100 mil reais. A sentença foi da juíza da 7ª Vara de Fazenda Pública de Porto Alegre, doutora Marilei Lacerda Mena. Foram condenados também dirigentes do DAER na época, José Luiz Rocha Paiva, Antônio Carlos Pereira, Flávio Luiz Vaz Neto, André Portos Reis e Luiz Antônio Fraga. Além da Rotorbras Comércio e Indústria de Helicópteros Limitada. Há quantos anos isso aí rodou? Pois é, eu não vi nada disso. Desde 98, são 19 anos. Não tinha visto nada disso. 19 anos, depois saiu... Para sair a primeira sentença que cabe recurso ainda. A sentença em primeira instância, cabe recurso, agora eles vão recorrer, enfim. Mas olha aqui, ó, pelo valor da bronca, se for atualizado, isso aqui vai em milhões, hein? Vai em milhões, se for atualizado esse valor. Vai ficar... Por quantos anos isso vai rolar mais? Certamente eles vão apresentar recurso, como é a Justiça Estadual, deve subir para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça está julgando hoje em torno de 2 anos, no máximo 3 anos, dependendo da ação. Mas acho que não passa de 2 anos, que é a 7ª Vara da Fazenda Pública aqui de Porto Alegre. Então, vai subir para o TJ, em 2, 3 anos tem a sentença final. Mas aí vem... STJ, STF, blá, 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 aquelas coisas todas. Não tem jeito mesmo. As pessoas estão muito indignadas também. Isso aqui eu acho que os réus morrem antes. É com 51 milhões de reais em espécie que estavam naquele apartamento do ex-ministro Gedel e a saúde caótica do jeito que está no nosso país, né? Cada um tem a sua indignação. Vamos chegando ao final do nosso programa, voltamos amanhã, logo depois do Jornal da PAN. Uma boa noite para vocês e até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.